E deixe de tentar adivinhar que tipo de desenhista iniciante você é. Por acaso você é o tipo que até consegue desenhar o Homem-Aranha, o Goku, o Superman, mas só olhando, só faz o desenho copiando? Olha, não há nada de errado com isso, na verdade isso é muito bom. Se você consegue fazer um bom desenho do Homem-Aranha olhando ou copiando, isso é sinal que você tem aptidão para o desenho de observação, o que pode resultar em algo bastante interessante. Você pode se tornar um excelente retratista, tá certo? Porém, de fato, para desenhar personagens, é importante ser capaz de criar. É importante ser capaz de criar, por exemplo, poses e ângulos, tá? Para criar no desenho de personagens, no que diz respeito ao desenho de personagens, nós começamos pelo esboço. Se nós desenhamos um bom esboço, nós muitas vezes somos capazes de desenhar qualquer personagem e superar muitas das dificuldades iniciais, tá? Que um desenhista de observação enfrenta. O esboço nada mais é do que a marcação, né? A posição de cada parte do desenho. Trata-se de um conjunto de marcações que posicionam cada parte do desenho. Por exemplo, eu começo a marcação da cabeça, tá? Por um círculo, um trapézio, tá? Essas diagonais aqui que vão estar conectando as extremidades do trapézio ao círculo, tudo bem? Eu utilizo formas geométricas simples. Para facilitar, eu também posso utilizar simplesmente eixos, tá bom? Em alguns casos, em casos específicos, os eixos são interessantes. Se você acompanha o canal, você sabe que existem vários tipos de esboço, certo? Não existe um que é necessariamente melhor que o outro. Esse melhor ou pior, ele pode variar de um desenhista para outro, tá? Algum desenhista pode afirmar, não, para mim o melhor é o esboço de eixos, ou para mim o melhor é o esboço de manequins. Mas a verdade é que cada um desses tipos de esboço tem sua própria função, ele tem sua própria contribuição para a estruturação do desenho. Professor, o melhor então seria unificar esses tipos? Eu muitas vezes unifico, mas não é bem assim. Você pode, a partir do esboço de eixos, do esboço baseado em eixos, eixo do ombro, eixo dos membros superiores, tá? Eixo da coluna, eixo do quadril. A partir daqui, você já pode sim dispor de alguns músculos, se você tiver conhecimento de musculatura, tá? Se você tiver conhecimento de musculatura, a partir daqui você já pode estruturar alguns dos músculos. Se não, eu recomendo fortemente que você utilize sim formas geométricas simples para dar um pouco mais de volume ao seu esboço antes de desenhar detalhes. Formas geométricas como as do manequim, tá? Elas vão ser muito úteis. Apenas após o posicionamento das partes, de cada parte do desenho, o posicionamento da cabeça, do trapézio, do deltoide, bíceps e tríceps, essa porção medial aqui do braço, tá? Apenas após o posicionamento de cada parte do desenho é que nós procedemos com seu detalhamento, procedemos com o sombreamento do desenho, tá? Antes mesmo disso, é importante levar em consideração os detalhes únicos de cada personagem, né? O detalhamento único referente à roupa e adereços de cada personagem. No que diz respeito ao desenho da face, é importante também atentar para pormenores fisionômicos, né? Por exemplo, aqui no caso do Homem-Aranha, eu pretendo desenhar um Homem-Aranha, eu não preciso me preocupar em desenhar o nariz, eu preciso me preocupar em desenhar uma máscara. Esse tipo de detalhamento, no caso do Homem-Aranha, esse tipo de detalhamento eu resolvo de cabeça, de memória. Por quê? Porque eu já desenhei o Homem-Aranha várias vezes, eu tenho uma noção de como desenhá-lo, tá? Eu já experimentei desenhá-lo sem usar referência, e mesmo assim eu consigo detalhar bem a roupa, tá? Mas no caso de um personagem que eu desenhei pouco, não tenho dúvida, eu recorro ao Google Image e em parte eu procedo com uma cópia. Como assim em parte, professor? Eu não copio as estruturas musculares, as estruturas que vão resultar em uma pose específica ou em um ângulo específico, não. Essas estruturas eu esboço de cabeça, de memória, tá? Eu imagino e imprimo no papel através do esboço, tá certo? Mas detalhamento de roupa não. Detalhamento de roupa eu preciso consultar no Google Image. Então eu vou ao Google Image, eu tenho acesso à internet, como vocês podem perceber, afinal eu tenho um canal no YouTube. Eu vou até o Google Image e faço uma consulta por Homem-Aranha. O Homem-Aranha Model Sheet. Para quem não sabe, o Model Sheet é um documento que traz informações visuais sobre o personagem. Ele é muito útil no sentido do desenho do mesmo, tá certo? Eu já falei sobre o Model Sheet aqui, perdão, meninos, e pretendo falar muito mais.
tá? Então, olha só, no Google Images eu vou ter o detalhamento de roupa que eu preciso para desenhar ó, o Homem-Aranha, para desenhar aquelas que são as principais características do traje do Aranha. Sabe como proceder com a pesquisa? Você vai até o campo de pesquisa, digita por Homem-Aranha, Homem-Aranha Model Sheet. Existem alguns detalhes que se destacam, né? As teias, no que diz respeito às teias, o número de teias pode variar de um desenhista para outro, mas varia pouco, gente, não varia tanto. O símbolo também, o pessoal não consegue manter o mesmo desenho do símbolo, não quer, não se interessa. Não existe também um esforço editorial para que se mantenha o mesmíssimo detalhamento do símbolo, tá? Então o símbolo acaba variando muito, não é só de uma fase para outra não, é de um desenhista para outro mesmo. Os desenhistas, eles muitas vezes variam no símbolo do personagem. E o conselho editorial, o setor editorial permite, tá? Mas tudo bem. Esboçado isso, posicionados esboçados inclusive esses detalhes da roupa, aí sim eu procedo com uma definição das linhas. Tá certo? Esboçado isso é que eu vou começar a proceder com uma definição das linhas. Como assim definição das linhas, professor? Percebam que todas essas linhas foram desenhadas com muita clareza, elas podem ser retocadas, inclusive removidas e substituídas por outras, a qualquer momento. Essa é a natureza do esboço. As linhas do esboço estão sempre preparadas para serem modificadas. Quando eu defino uma linha, o processo que eu geralmente faço ou com um lápis bem apontado ou com uma lapiseira, tá? Quando eu defino uma linha, eu estou dizendo a mim mesmo, pronto, daqui não passa, não vou mais modificar essa linha. Essas são as linhas definitivas, são as linhas finais, tá? Elas, no que diz respeito à etapa do lápis, pois eu ainda posso utilizar uma caneta, tá? Como uma caneta Micron ou uma caneta Oripin, eu ainda posso utilizar isso para finalizar o desenho do personagem, para a arte finalizar o desenho do personagem, tá? Deixando ele algo assim. O mesmo processo que eu realizei aqui,